Governo apresentou a sua proposta de lei para o Orçamento do Estado de 2022. É apelidado de Orçamento da Recuperação e todos torcemos para que corresponda a este epíteto. A proposta de lei é apresentada num contexto inédito, que podemos dizer já de certa pós-pandemia, muito graças à percentagem de vacinação que o país atingiu. De acordo com as previsões apresentadas, prevê-se um crescimento do PIB de 5,5 pontos percentuais em 2022 e que já no início deste ano o PIB atinge aos valores do período pré-pandemia. No segundo trimestre de 2021, o nível de emprego atingiu máximos não verificados desde 2009, o que coloca o país numa boa posição para a recuperação económica. Portugal não está sozinho neste caminho. A atividade económica mundial registra também uma forte recuperação em 2021 e, naturalmente, liderada pelas economias mais avançadas. E refletindo o avanço da vacinação, as medidas de apoio à economia a maior flexibilidade nas medidas de confinamento. Não esqueçamos, contudo, que o estado das finanças públicas é frágil, em reflexo da crise pandémica, o que exige que se mantenham fortes holofotes sobre a recuperação económica e a sua monitorização. O Orçamento de Estado para 2022 quer-se, neste âmbito, um pleno instrumento de promoção da recuperação do país, desde logo na sua dimensão económica e social. A equipa de Tex de Antas da Cunha Éssirra vem desta forma, que se quer mais próxima, apresentar-lhes aquelas que sente como as principais medidas deste Orçamento do Estado. Desde logo destacamos, ao nível do IRS, o alargamento do programa do IRS Jovem e a prorrogação da vigência do programa Regressar. Uma das medidas mais anunciadas é também o desdobramento do terceiro e sexto escalões das taxas progressivas do IRS, introduzindo taxas de IRS intermédias 2% e 1,5% mais baixas, respectivamente, pretendendo desta forma impactar diretamente no encargo de imposto sobre a classe média. Notamos também as alterações ao nível do Patent Box, que torna as empresas portuguesas mais competitivas em tecnologia e inovação, ao aumentar para 85% a exclusão de tributação de determinados rendimentos relacionados com a propriedade industrial. É criado também o incentivo fiscal à recuperação em sede IRC. Apesar de bem intencionado, apresenta algumas características que antecipamos que venham a limitar a sua aplicação prática. Cá estaremos para ver. Por outro lado, estamos atentos à aplicação prática também da norma que vem exigir às empresas a confirmação prévia do cumprimento de obrigações fiscais por parte dos seus fornecedores, para que um determinado gasto possa ser considerado dedutível na sua esfera em sede IRC. Finalmente, saudamos as alterações verificadas ao nível da Justiça Tributária, em que assistimos à suspensão em 2022 das taxas ou da tributação autónoma agravada das empresas que apurem prejuízo fiscal e à flexibilização dos pagamentos das dívidas fiscais. Passamos a explicar tudo em maior pormenor, mas claro, se restarem dúvidas, sabem onde estamos. O Orçamento do Estado para 2022 vem prever medidas relevantes em sede de IRS. Em primeiro lugar, e no que diz respeito às medidas mais amplamente discutidas, encontra-se previsto o desdobramento de escalões por referência às taxas gerais progressivas de IRS. Passamos assim dos atuais 7 para 9 escalões. Como podem ver, a redução de tributação associada a este desdobramento acaba por ser sentida apenas pelos sujeitos passivos que se inserem no terceiro e sétimo escalões. Por contrapartida, aquilo que se verifica é um agravamento de tributação para os sujeitos passivos com rendimento coletável superior a 75 mil euros, o que é uma consequência direta da diminuição do valor de referência previsto para o último escalão. Adicionalmente, verificam-se alterações significativas no tratamento das mais-valias mobiliárias. Com efeito, passa a estar previsto o englobamento obrigatório do saldo entre as mais e menos-valias resultantes da alienação onerosa de partes sociais e outros valores mobiliários, as quais passam a estar sujeitas à tributação às taxas gerais progressivas ao invés da taxa especial de 28% atualmente em vigor. Este englobamento obrigatório fica, contudo, dependente de dois requisitos cumulativos. O primeiro é de que os ativos em causa sejam detidos por um período inferior a 365 dias. O segundo é de que o sujeito passivo esteja enquadrado no último escalão de rendimentos. Como se pode ver, este englobamento obrigatório visa essencialmente abranger as chamadas mais-valias especulativas. Contudo, pode também resultar aqui numa dificuldade do sujeito passivo prever o seu nível de tributação afinal, uma vez que no início do ano pode ser difícil antecipar se estará ou não enquadrado no último escalão de rendimentos. Quanto a medidas de incentivo, há também dois destaques. O primeiro consiste na prorrogação do regime fiscal aplicável aos ex-residentes.
Assim, a exclusão de tributação de 50% dos rendimentos do trabalho e profissionais que caracteriza este regime é também estendida àqueles que se tornem residentes fiscais em território português nos anos de 2021, 2022 e 2023. São também alterados os termos do chamado IRS para jovens, que passa a ser mais abrangente. Assim, passam a estar parcialmente excluídos de tributação os rendimentos do trabalho obtidos por sujeitos passivos entre os 18 e os 26 anos, nos 5 primeiros anos após a conclusão do seu ciclo de estudos, ao invés dos 3 atualmente previstos. Adicionalmente, é excluído o limite de 25 mil euros de rendimento coletável para efeitos da aplicação deste regime. O limite de idade é ainda estendido para os 28 anos, no caso da conclusão de um doutoramento. Quanto às deduções à coleta, é previsto um aumento do valor das deduções associadas aos dependentes com idade inferior a 6 anos. Adicionalmente, é prevista a simplificação dos procedimentos associados à declaração de determinado tipo de despesas. Concretamente, no que diz respeito às despesas com saúde, formação, encargos com imóveis e ainda as despesas associadas a uma determinada atividade profissional, passa a ser eliminada a necessidade de apresentar uma reclamação quando o sujeito passivo não concorde com os valores comunicados à autoridade tributária. Assim, o sujeito passivo passa a poder declarar, através da sua declaração de rendimentos, esses mesmos valores que passam a ser considerados de forma automática. Salientamos, contudo, que esta simplificação não significa que estes valores não tenham que vir a ser comprovados quando solicitado. A proposta de Orçamento de Estado para 2022 prevê um conjunto reduzido de alterações ao nível do Código do IRC, destacando-se uma medida com especial impacto financeiro para a vida das empresas, a extinção do pagamento especial por conta, já com efeitos a partir de 2022, abarcando-se aqui um regime transitório que permitirá a dedução dos montantes suportados em períodos anteriores e ainda não recuperados. Também ao nível da revisão do regime de Patent Box, deixamos uma ressalva, uma vez que este novo orçamento permitirá a redução da tributação de rendimentos de patentes e de outros direitos de propriedade industrial, promovendo assim a competitividade do regime português face aos demais dos Estados-membros da União Europeia. A lei atualmente possibilita a tributação em apenas 50% destes rendimentos e agora prever-se-á uma majoração do benefício atual dos 50% para 85% dos rendimentos elegíveis. Também ao nível dos encargos fiscalmente dedutíveis, notamos uma alteração cirúrgica com a inclusão de um novo requisito que impõe aos sujeitos passivos o ónus de verificar o cumprimento das obrigações fiscais por parte dos seus fornecedores. Assim, este novo requisito impede que sejam dedutíveis os encargos cujo rendimento comprovativo tenha sido emitido por uma entidade que não tenha entregue a declaração de início de atividade. Ao nível dos procedimentos de liquidação de IRS, no caso em que não haja apresentação da declaração pelo contribuinte, passará a privilegiar-se o apuramento da matéria coletável com base nos elementos que a autoridade tributária disponha, de acordo com as regras do regime simplificado, com a aplicação do coeficiente de 0,35 ao invés dos atuais 75%. A proposta do Orçamento de Estado renova ainda algumas medidas conjecturais no contexto da recuperação dos efeitos económicos negativos que se têm vindo a sentir face à pandemia, renovando a isenção do agravamento da tributação autónoma em 10 pontos percentuais para empresas que apurem prejuízo fiscal no exercício. Tratam-se aqui de micro, pequenas e médias empresas, quando certamente verificados alguns requisitos legais para o efeito, deixando-se nota que esta medida também se aplicará a sujeitos passivos que iniciem agora o seu período de tributação. Em sede de benefícios fiscais, há que destacar o incentivo fiscal à recuperação, certamente com vista a estimular o investimento privado, bem como a recuperação e a capitalização do tecido empresarial. Ao abrigo deste regime, os sujeitos passivos que incorram em despesas de investimento concretizadas com a aquisição de certos ativos podem beneficiar de uma dedução à coleta até ao limite das despesas de investimento de 5 milhões de euros. A dedução anual estará limitada a 70% da coleta e este benefício não será cumulável com quaisquer benefícios fiscais da mesma natureza relativamente às mesmas despesas de investimento.
Para aceder a este benefício, os sujeitos passivos deverão cumprir determinados requisitos legais, dentre os quais deixamos desde já destaque para a impossibilidade de cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho. Incentiva, o Orçamento de Estado para 2022 não prevê muitas alterações. No entanto, será necessário ter em especial atenção a alteração dos prazos relativamente ao pagamento do imposto. Atualmente, no caso do volume de negócios ser igual ou inferior a 650 mil euros respeitantes ao ano civil anterior, a lei prevê que o pagamento do imposto deve ser realizado até ao dia 10 do segundo mês seguinte àquele que respeitem as operações. Por sua vez, quando o volume de negócios for inferior a 650 mil euros, o pagamento do imposto deverá ser realizado até ao dia 15 do segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeita. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022 prevê ainda a possibilidade deste prazo para pagamento do imposto passar, em ambos os casos, para o dia 25 do mês seguinte, quer àquele a que respeitem as operações, quer ao trimestre do ano civil. Adicionalmente, o prazo para submissão das declarações periódicas do IVA, quando respeitem ao volume de negócios igual ou inferior a 650 mil euros do ano civil anterior, passa para o dia 20 do segundo mês seguinte àquele a que respeitem as operações. Por outro lado, no caso do volume de negócios ser inferior a 650 mil euros, o prazo para submissão das declarações periódicas do IVA poderá ser feito até o segundo mês seguinte ao trimestre do ano civil a que respeita. Ainda pressuposto que as pessoas singulares ou pessoas coletivas que exerçam uma atividade profissional de modo independente e que pratiquem uma só operação tributável ou as que mencionam indevidamente o imposto na fatura, entreguem o correspondente imposto no prazo de 20 dias desde a emissão da fatura. Numa proposta muito marcada pelas alterações significativas em sede de impostos diretos, no que respeita ao património, as principais medidas centraram-se essencialmente no IMT. Em sede deste imposto, é proposto o alargamento do seu âmbito de incidência. Assim, é previsto que passem a estar sujeitas a IMT não só as entradas dos sócios com bens imóveis para a realização de prestações acessórias à obrigação de entrada de capital, mas também a adjudicação de bens imóveis aos sócios na redução de capital no reembolso de prestações acessórias. Adicionalmente, foi proposta também ainda a sujeição IMT à adjudicação de bens imóveis aos participantes de fundos de investimento imobiliário fechados de subscrição particular a título de reembolso em espécie das suas unidades de participação. Embora a proposta de lei do Orçamento de Estado de 2022 não apresente modificações às taxas de IMT, são previstas ligeiras alterações à base tributável deste imposto, designadamente aos escalões referentes à aquisição de prédios urbanos destinados à habitação. Merece ainda destaque em sede deste imposto a alteração dos requisitos aplicáveis a respeito do regime de reabilitação urbana. Assim, a isenção de IMT prevista para a primeira transmissão de imóvel subsequente às intervenções de reabilitação, a afetar a arrendamento para a habitação permanente ou, quando localizada em áreas de reabilitação urbana, a habitação própria e permanente, passa, de acordo com a proposta, a ficar sem efeito se no prazo de 6 anos a contar da data de transmissão for dado ao imóvel destino diferente daquele em que aceitou o benefício ou o imóvel não for afeto à habitação própria e permanente do adquirente no prazo de 6 meses a contar da data da transmissão ou, em alternativa, não for objeto da celebração de um contrato de arrendamento da habitação permanente no prazo de 1 ano a contar da data de transmissão. Caducando assim a isenção de IMT, incumbirá ao sujeito passivo solicitar à autoridade tributária a liquidação do imposto devido no prazo de 30 dias. Por último, em sede de IMI, é destacar a alteração à isenção deste imposto por referência aos prédios adquiridos destinados à habitação própria e permanente com valor patrimonial tributário inferior a 125 mil euros. Antes aplicável apenas a sujeitos passivos com rendimento coletável superior a 153.300 euros, ou seja, após as deduções específicas, agora a mesma passa a operar para todos os sujeitos passivos com um rendimento bruto superior a este montante, sendo que passará a ser automaticamente reconhecida pela autoridade tributária com base nos elementos que dispõe. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022 propõe novas medidas ao nível de planos prestacionais e dispensa de garantia. Desde logo, prevê-se que possa ser requerido o pagamento de prestações das dívidas exequendas até à marcação de venda dos bens penhorados pela autoridade tributária. Este pedido encontra-se dispensado de prestação de garantia até ao montante de dívida exequenda de 5 mil euros em caso de pessoas singulares e 10 mil euros no caso de pessoas coletivas. É ainda prevista a elaboração de planos oficiosos de pagamento de prestações por parte da autoridade tributária em caso de dívidas de montante igual ou inferior a 5 mil euros para pessoas singulares ou 10 mil euros para pessoas coletivas. Está ainda prevista uma alteração ao Decreto-Lei nº 492 de 88, de 30 de setembro, que regulamenta a disciplina de cobrança e reembolsos de IRC e de IRS, no sentido de harmonização deste diploma com as disposições previstas no CPPT
quanto a planos prestacionais. Assim, é desde logo proposto a criação de planos automáticos e oficiosos de pagamento em prestações, com limite máximo de 12 prestações e antes da instauração do processo executivo. As alterações abrangem designadamente o alargamento do âmbito de incidência da possibilidade de pagamento em prestações ao abrigo deste diploma antes da instauração de processos executivos para impostos como o IVA e MT e IUC, por contraposição ao atual regime em vigor, apenas aplicável a dívidas da IRC e IRS. A situação económica do devedor deixa de ser atendível para a aprovação do plano de pagamento em prestações e o valor da prestação de garantia é reduzido para o valor da dívida e juros de mora contados até ao termo do prazo do plano de pagamento em prestações. Atualmente é exigida a prestação de uma garantia pelo valor da dívida e juros de mora a contar até à data do pedido, acrescido 25% da soma destes valores. É ainda prevista a dispensa de prestação de garantia quanto a dívidas inferiores a 5.000 euros para pessoas singulares ou 10.000 euros para pessoas coletivas. No contexto da pandemia e numa ótica de apoio aos contribuintes e mitigação dos efeitos económicos decorrentes da pandemia, é proposto que as dívidas referentes a processos de execução fiscal instaurados entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2022 possam ser pagas num limite máximo alargado de 5 anos. A proposta de lei do Orçamento de Estado para 2022 vai ainda alargar o novo regime das férias fiscais de forma a abranger os procedimentos contraordenacionais tributários. Assim, os prazos para exercício de direito de defesa, de redução de coima e pagamento antecipado de coima que terminem durante o mês de agosto passam para o primeiro dia útil do mês de setembro. É ainda previsto o deferimento das obrigações fiscais relativo ao primeiro trimestre de 2022. Quanto a obrigações de pagamento de IRS, IRC e IVA, prevê-se que os pagamentos podem ser realizados durante o termo do pagamento voluntário ou mediante o pagamento em 3 ou 6 prestações de valor igual ou superior a 25 euros, sem quaisquer juros nem penalidades.